Carolina Bello e este é o podcast Viajar Correndo. Em mais um episódio vamos falar sobre o Dia do Atletismo. Dia 9 de outubro é comemorado o Dia do Atletismo. Mas por que essa data foi escolhida? Qual é a história do atletismo? Confira no podcast. Como já disse, o Dia do Atletismo no Brasil é comemorado em 9 de outubro. Ele foi criado para homenagear o esporte que é considerado por muitos como o esporte base. E por que esporte base? Porque o atletismo tem como foco as habilidades naturais dos seres humanos, que são correr, andar, saltar e arremessar. Afinal, o ser humano já corria, andava, saltava e lançava objetos na luta pela sobrevivência. Por isso mesmo, o atletismo é a forma organizada mais antiga de competição. Suas origens aparecem na Grécia Antiga, nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, realizados a partir do ano 776 a.C. Nessa época, apenas uma prova era disputada, uma corrida de aproximadamente 200 metros, que os gregos chamavam de estádio. Somente a partir da quinta edição dos Jogos Olímpicos da Antiguidade é que foram acrescentadas outras disputas, como os lançamentos do disco e de dardo, além do salto em distância. O atletismo atual, digamos assim, foi definido na primeira metade do século XIX na Inglaterra. Mesmo sendo um dos esportes mais antigos da humanidade, no Brasil, a história do atletismo é bastante recente quando comparada ao mundo. O atletismo no Brasil começa nas últimas décadas do século XIX e ficava sob controle da Confederação Brasileira de Desporto, a CBD. Em 1914, essa confederação filiou-se à Associação Internacional de Federações de Atletismo, a IAAF. Em 1924, o Brasil participou pela primeira vez do torneio olímpico ao mandar uma equipe aos Jogos de Paris, e em 1925 foi instituído o Campeonato Brasileiro. Mas a Confederação Brasileira de Atletismo só foi criada em 1977. Atualmente, o atletismo pode ser classificado em provas de pista, provas de campo, provas combinadas, pedestrianismo, marcha atlética, corridas em campo e corridas em montanha. Nas provas de pista estão os diversos tipos de corrida, como as rasas de revezamento, com barreiras e com obstáculos. Só para deixar bem explicado, as provas rasas são aquelas em que são disputadas na pista sem obstáculos. Elas podem ser divididas em velocidade, meio fundo ou fundo. As de velocidade são as corridas de 100, 200 e 400 metros. As de meio fundo são as de 800 e 1.500 metros. E as de fundo, 5.000 e 10.000 metros. As provas de campo avaliam o desempenho de cada atleta e não o tempo, como nas corridas. As provas de campo são salto em distância, salto com vara, arremesso de peso, lançamento de dardo e disco, entre outras. Já as provas combinadas, como o nome já diz, misturam diversas modalidades. O objetivo aqui é avaliar se o atleta é uma pessoa versátil para vários tipos de estímulos e ele deve demonstrar que é bom no maior número dessas modalidades. Nos Jogos Olímpicos, o atletismo possui duas provas combinadas, o decátulo, que é uma modalidade masculina, e o epitátulo, que é uma modalidade feminina. As atividades do decátulo incluem corrida de 100 metros rasos, salto em distância, salto em altura, arremesso de peso, lançamento de disco, lançamento de dardo, salto com vara, corrida de 1.500 metros, corrida de 400 metros, corrida de 110 metros com barreira. Já o epitátulo possui corrida de 100 metros com barreira, arremesso de peso, lançamento de dardo, salto em altura, salto em distância, corrida de 200 metros, corrida de 800 metros. O pedestrianismo inclui as nossas conhecidas corridas de rua. Na marcha atlética, os atletas não podem correr. Eles devem, ao caminhar durante toda a prova, manter um dos pés no chão e a cada passo, a perna que avança deve estar reta. No feminino, a distância da marcha atlética é de 20 km. Já no masculino, pode ser de 20 ou 50 km. As corridas em campo são também conhecidas como cross country. Elas acontecem em terrenos não pavimentados, como grama ou terra batida. E, para terminar, temos as corridas em montanhas. É um cross country com um grande número de subidas. Qual é a origem do Dia do Atletismo? Eu vou te falar que a data não foi tipo o Dia do Maratonista, por exemplo, que estava relacionado ao nascimento de uma pessoa importante para o esporte. Na verdade, eles precisavam de um dia para comemorar o Dia do Atletismo e simplesmente escolheram o dia 9 de outubro. E
você, sabia que dia 9 de outubro é o dia do atletismo? Conte aqui nos comentários. Para saber mais sobre o dia do atletismo, nós temos um artigo e um vídeo no Viajar Correndo. E se você for adepto às curiosidades dos dias comemorativos, temos artigos, podcasts e vídeos sobre o dia do atleta, o dia do maratonista, o dia do corredor de rua, o dia do esportista e o dia mundial da corrida. Vou deixar todos os links na descrição do podcast. E para não perder nada, assine a newsletter do Viajar Correndo. Lá você fica sabendo de muitas coisas que acontecem no mundo das viagens, das corridas ou nos dois mundos. Dá para escolher o que você deseja receber. Vou deixar o link também na descrição do podcast. Este foi mais um episódio do podcast Viajar Correndo. Aguardo você na sexta-feira que vem com mais algum tema relevante sobre o mundo das viagens para participar das corridas. Um super beijo e até a próxima!